Bom, pessoal, como a dengue voltou a ser um problema sério, que isso ocorre rotineiramente, infelizmente, no nosso país, eu resolvi fazer um vídeo sobre um artigo que eu escrevi para o Jornal do Sindicato Rural, acho que 2017, não sei, mas que está muito atual, tá? Ele é muito pertinente, que é o seguinte: o Aedes aegypti e a mentira que mata. Mas não se preocupe que a responsabilidade, a culpa não é sua. Goebbels já dizia que se você contar uma grande mentira 1000 vezes, ela acaba se tornando uma verdade. E foi exatamente isso que o governo brasileiro fez com a população do Brasil. Cabral, mas como assim? Sim, o governo brasileiro simplesmente tirou a responsabilidade do combate ao Aedes aegypti e, por consequência, das doenças tropicais veiculadas por ele, que é a dengue, a zika, a chikungunya e a malária, porque sim, em ambiente urbano, o responsável pela transmissão da malária é o Aedes aegypti, né? E como é que ele fez isso? Simples. Ele adotou a tática de dizer que a responsabilidade pelo mosquito existir e proliferar no nosso meio é do cidadão. Porque o cidadão deixa acumular água em vaso de planta, em copinho descartável jogado, em tampinha de garrafa, em vasilhame espalhado no quintal, em uma série de coisas que ele, em plástico espalhado no quintal, qualquer coisa que junte água na propriedade da pessoa, no telhado, na caixa d'água, na laje e tal, a culpa é do cidadão, não do governo. Mas será que isso é realmente verdade? Porque vejam bem, o Aedes aegypti chegou no Brasil por volta lá de 1800 e tal, mas não tinha dado grande problema porque ele ainda não tinha atingido um nível crítico de população, né? Mas aí o que acontece? Lá para o início do século XX, a população de Aedes aegypti já estava bem elevada, e aí começa a haver um surto de dengue. E quem foi que combateu a dengue lá, a duras penas? Oswaldo Cruz. E conseguiu, com sucesso, se não erradicar, baixar bem a população do mosquito, e o problema ficou mais ou menos resolvido. Então, até que por volta dos anos 30 e 40, a população volta a crescer novamente e volta a ser problema. Só que aí, gente, em 1939, foi descoberta uma molécula que até hoje é um dos mais poderosos inseticidas, é um dos que tem menor toxidez para o ser humano e mamíferos em geral, tá? Que é o DDT. O que é DDT, Cabral? É o dicloro difenil tricloroetano. Então, mais simples, DDT. É uma molécula que passa pela carapaça dos insetos e acaba com o inseto. Com um detalhe, gente. O DDT ele tem um efeito residual, ou seja, você aplica o DDT e ele continua funcionando por até um ano, sendo que, para nível de saúde pública, considera-se 6 meses em que ele é 100% efetivo, né? Então, como é que foi feito isso? Ele foi descoberto em 1939, foi extensamente usado na Segunda Guerra nos soldados. Os soldados eram fumigados e pulverizados com pó de DDT. Para quê? Combater piolho, pulga e outros parasitas que poderiam transmitir doenças graves como tifo e tal, e foi um sucesso.
Pois muito bem. O Brasil começa a usar a partir de 45, 46 o DDT, e em 1952 o Aedes aegypti, prestem atenção no termo, é erradicado do Brasil. É isso mesmo que os amigos estão ouvindo. O Aedes aegypti é erradicado do Brasil, né? Pois muito bem. Se os amigos conversarem, se forem mais velhos, né, acima de 50 anos, e se estiverem abaixo disso, ou a memória não ajudar, perguntem ao seu pai, sua mãe, seu tio, qualquer pessoa mais velha, se até o início da década de 80, algum brasileiro, qualquer um que fosse, se preocupava em não deixar água no pratinho de planta, em virar o pratinho de planta, em virar a garrafa para não entrar água. Pergunta se alguém se preocupava com isso. Sabe qual é a resposta? Não. Sabe por quê? Porque não existia uma população crítica de Aedes aegypti, né? Ele tinha sido erradicado em termos práticos, tá, gente? Lógico que você não erradicou 100% a população, mas você baixou a tal nível que ela não era mais problemática em termos de transmitir doenças ou febres tropicais, que é o caso que o Aedes aegypti faz. Pois muito bem. O DDT foi um sucesso no mundo inteiro, só que ele era usado na agricultura como pesticida, né? E aí, em 1960... Foi quando, gente? 1962, uma escritora americana, acho que Rachel Carson, escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa, em que ela dizia no livro, sem comprovação técnica robusta, que o DDT era um pesticida tão ruim, mas tão ruim, e causava sérios danos na saúde humana e principalmente na saúde animal, e que fazia uma coisa bem particular. As aves que comiam os insetos que estavam morrendo ou estavam moribundos ou por morrer ou contaminados pelo DDT, elas tinham um afinamento da casca dos ovos e por isso esses ovos se quebravam ao serem chocados, né? Então que o DDT deveria ser banido, como foi a partir dos anos 70, sendo que foi banido o uso em larga escala, ou seja, o uso agricultural como pesticida. Até hoje, anotem bem esse dado, até os dias de hoje, os órgãos responsáveis das Nações Unidas aprovam e liberam o uso do DDT para o chamado uso indoor, ou seja, o uso intraestrutura, residencial, entre aspas, vamos dizer assim. Por quê? Eu vou chegar lá, gente. Apesar dos claims, né, tá fugindo a palavra, só me veio claim, que é em inglês, oh, meu Deus do céu, idade é um caso triste, viu, gente? Vamos dizer, suposições ou afirmações da Rachel Carson, que o DDT era cancerígeno, provocava tumores em humanos e afinava a casca dos ovos, a ONU continuou permitindo o seu uso, né, nessas condições, sob restrições, mas para uso interno. E o que acontece? O Brasil também adotou esse negócio de proibir o DDT em larga escala, o que foi feito e tal, não se usava mais na agricultura, porém continuava se usando indoor, né, dentro de residência. Para quem é mais velho ou pode perguntar aos pais, era muito comum nos anos 70, daí vem inclusive o termo, você sair de casa por 2, 3 dias enquanto uma empresa detetizava a sua casa. E qual a maravilha do DDT?
O DDT combate o Aedes aegypti? Combate, ele mata o Aedes aegypti. Só que ele combate também o pernilongo comum, o pernilongo da leishmaniose, o pernilongo da febre amarela, a mosca doméstica, que é o que nós chamamos de mosquito, baratas, lacraias e escorpiões. Ou seja, você aplicava na sua residência e ficava até um ano livre deles. 6 meses garantizado, como dizia a propaganda antigamente. 6 meses era garantido que você não teria insetos lá. Tá? E sendo que o efeito residual realmente, sob determinadas condições, perdurava por até um ano, ou perdura por até um ano, né? Até hoje. Né? Mas, como eu falei, para questões de saúde pública, considera-se 6 meses. Então, gente, era usado assim, aí começou-se a proibir até isso, não por lei, mas evitar isso. E aí o que acontece? Você fazendo só esse combate assim e mais nada, a população de Aedes aegypti foi gradualmente aumentando. Tanto é que até os anos 80, ninguém no Brasil ouvia falar de dengue. Chikungunya nem pensar, é coisa da Copa do Brasil para cá, Zika a mesma coisa. Importamos isso do Haiti e de outros países africanos, tá, gente? Mas então, até a década de 80, ninguém se preocupava com a Aedes aegypti. Aí ele voltou, e aí o governo, não usando mais DDT em larga escala, não queria fumigar as cidades com fumacês e tal, nem aplicar nas casas, veio com essa tática do larvicida. Ou seja, agentes de saúde vão visitar a sua casa e botar larvicida nos ralos, nas caixas d'água abertas, ou mesmo nas fechadas eles abrem e jogam. Cabral, mas não é tóxico? Nessa dosagem não, sendo que eu vou falar da toxidez do DDT. Só que tem um detalhe, né, gente? Essa tática do larvicida vem sendo usada desde os anos 80. Então nós já temos aí, fácil o quê? 40 anos? E qual o resultado disso? Ano após ano, problema com epidemia ou surto de dengue. Estou falando dengue, mas não estou contando a chikungunya, a zika, a malária urbana, né? Ou seja, é uma tática falida que não funciona e o governo sabe disso, tá? As autoridades sabem disso, então criaram o quê? A responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é sua, que você não cuida da sua casa, você não cuida do seu quintal, você não cuida da porta da sua casa, você não cuida do seu lote vazio do vizinho, então a responsabilidade é sua, não é nossa. Nós botamos os agentes da FUNASA indo de casa em casa, colocando larvicida, mas você não colabora e aí você paga o preço, porque a culpa é sua, não é nossa. Né? E fizeram tanta campanha com isso e o brasileiro, com a baixa informação que tem, acreditou, aceitou. E é muito comum vocês verem um vizinho culpando o outro por vasinho de planta, o que é um absurdo, gente. Porque vamos pensar bem, vamos pensar que os agentes de saúde visitassem todas as casas e todos os lotes vagos de todas as cidades e botassem larvicida em todos os potenciais criadouros, tá? Mesmo assim não resolveria o problema. Ué, Cabral, por que não? Simples. Você coloca larvicida ali, mas alguém aí já viu um agente de saúde andando pela beirada de um rio, principalmente naqueles trechos pedregosos dos rios, em que as pedras ficam nas margens, formam muitas poças e tal. Alguém já viu um agente de saúde jogando larvicida lá? Aí um mais esperto vai falar, não, Cabral, ali não precisa porque tem barrigudinho. Meu amigo, aqui na minha cidade, eu moro numa ilha, tem uma quantidade de poçazinhas em pedras que não tem um peixinho, um crustáceozinho. Eles vão comer larva como? E aí você vai para outros pontos, por exemplo, bromélia, né?
a família das bromélias, que inclui o abacaxi, mas o pessoal está mais acostumado com o quê? Com uma florzinha muito bonitinha, né? Que todo mundo conhece, que ela forma verdadeiras armadilhas que prendem água. O mosquito vai lá e deposita ovos. Na minha cidade, é uma cidade de transição para a Mata Atlântica, Cerrado para a Mata Atlântica. Estudos e mais estudos, não envolvendo o mosquito, mas mostram que numa mata tropical, por exemplo, de Mata Atlântica, 30 a 40% da água que cai via chuva não toca o solo. Por que, Cabral? Porque ela fica presa nas chamadas armadilhas da árvore. Folhas, cascas, depressões nos troncos. Então a água fica presa ali e armazenada. Mosquito, será que não bota ovo ali, não? Acho que não, né, gente? Porque se os agentes de saúde não vão lá para julgar larvicida, é porque não deve ter problema. Problema é só na sua casa, né? E coisa que até os anos 80 ninguém se preocupava com isso. Mas tudo bem. Essa tática do larvicida já se mostrou completamente ineficaz. Some-se a isso a inépcia do governo, a falta de verba realmente, ou seja, o agente de saúde te visita uma vez ou outra quando visita. Isso quando a sua cidade está com um surto de dengue, né? Então você já sabe que a coisa foi feita para inglês ver. Eles sabem que não vai funcionar, mas ficam gastando em campanha, que é mais barato, para falar que a culpa é sua. E para o agente ir lá. Pois muito bem. Então lembrem-se, de 45 a 52, o Aedes aegypti foi erradicado do Brasil. Tá? Com o quê? DDT. Pois muito bem. Cabral, o quanto que o DDT é realmente eficaz? Gente, prestem atenção. Todo mundo se lembra, porque foi um evento relativamente recente, que a Copa de 2010 foi realizada na África do Sul, certo? Pois muito bem. A África do Sul, como a maioria dos países, tinha abandonado o uso e a produção do DDT. Tá? Como eu falo, ele é uma molécula muito barata e como a patente caiu em domínio público, qualquer um podia produzir. Tá? Então, o que acontece? O pessoal da África pensou, nós estamos aqui na África do Sul com isso lá por volta de 2002 e coisa, cerca de 64 mil casos anuais de malária, com 600 e tantas, quase 700 mortes por ano. O que os políticos e organizadores pensaram? Bom, se a gente mantiver esse índice, turista nenhum vai querer vir para cá para ver a Copa. Nós estamos lascados. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a usar DDT. Tá bom. Aí lá por meados dos anos 2000, né, voltaram a usar DDT. Em 2010, sabem qual era a taxa de contaminação por malária na África do Sul, gente? Voltaram a usar pulverizando casa. Não é na agricultura, não. Tá? Sprayando, fazendo spray em casas, nas cidades. Sabe quantos casos de malária tiveram em 2010, gente? 6 mil. 10% do que tinha. Sabe quantas mortes? 68. 10% do que tinha. Aí alguém está pensando, Cabral, mas DDT é muito tóxico. Não é, ele não é muito tóxico. Ele é muito efetivo contra inseto. Tá? Contra inseto. Pois muito bem. Cabral, e como é que foi esse surto no Brasil e tal? Eu tenho os dados aqui de 2015, tá, gente? Então eu vou usar esses dados, mas eles podem ser extrapolados perfeitamente para agora. 2015, o Brasil, que à época acho que tinha 200 milhões, ou beirando 200 milhões de habitantes, alguma coisa, coloca na casa dos 200 milhões, tá? Pois muito bem, notificados, ou seja, que a pessoa foi a um médico, a uma farmácia, a um posto de saúde e foi diagnosticada como tendo dengue.
O Brasil, com 200 milhões de habitantes, teve 1,5 milhão de casos de dengue notificados. Aí os amigos imaginem quantos casos não notificados tiveram, né? Pois muito bem. A Índia, que é o único país hoje, a China ainda produzia até uns anos atrás, parou, agora ela prefere importar da Índia. A Índia é o único país produzindo DDT atualmente. Sabem qual a população da Índia à época? 1 bilhão com B e 200 milhões de habitantes, tá? Em 2015. A Índia também teve um surto de dengue em 2015. Pois muito bem, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, quantos casos de dengue será que a Índia teve? 150 mil casos. 10 vezes menos que o Brasil. Detalhe, a Índia é um país que tem um regime de chuvas chamado de monções, que é um período no verão, que chove absurdamente. Alguns locais chegam a mais de 6 mil milímetros de chuva por ano. Tá? Essa quantidade absurda de população, índices sanitários muito mais baixos do que o Brasil, índice de pobreza maior do que o do Brasil, índice de insalubridade da população muito maior do que o do Brasil. Uai, Cabral, e se com essa população toda, que é o quê? 6 vezes maior do que a do Brasil, por que a Índia teve 10 vezes menos casos? Simples. Porque além de continuar produzindo, ela continua usando o DDT para esprear a casa. Olhem a efetividade do inseticida. Pois muito bem. Vamos falar agora da toxicidade do DDT. Tá ok? Isso os amigos podem confirmar, não precisa acreditar no Cabral. A EPA, que é a Agência Ambiental Americana, todo mundo que tem um computador que tinha um Windows mais antigo, no início aparecia lá EPA Pollution Solutions, né? Muito bem. A EPA tem um trabalho extenso sobre o DDT que mostra que o DDT, em todas as cobaias testadas, sendo alimentadas direto com DDT, o índice de tumores não aumentou. O que eles chegaram à conclusão é que alguns tumores hepáticos que o animal já tinha tendência a ter, o DDT facilitava a proliferação desse tumor, mas ele não era o causador. Com um detalhe importante. A LD50 do DDT. O Cabral vai explicar para os amigos o que é LD50. LD50 é Lethal Dose para 50% das cobaias testadas, ou seja, dose letal para matar 50% das cobaias. Sabem qual a dose letal do DDT para matar 50% das cobaias? De 650 a 800 miligramas por quilo de peso vivo. Pô, Cabral, isso é pouca coisa, não é? Vamos ver se é pouca coisa, gente. Agências de saúde americana, quando você está com dengue, zika, chikungunya, dengue principalmente, que é uma febre hemorrágica, você tem febre, certo? E dor. O que te recomenda usar? Ou, melhor ainda, o que te recomendam não usar de forma alguma? Anti-inflamatório. Por quê? Porque o anti-inflamatório normalmente aumenta a sangria, o potencial de hemorragia, tá? E um remédio específico à base de uma substância específica, ácido acetil salicílico. Não pode ser usado em hipótese alguma, porque inclusive é medicamente recomendado para pessoas que têm tendência a ter infarto ou AVC por coagulação,
usar doses de AS para ralear o sangue, para não ter esse problema. Mas esse medicamento é terminantemente proibido no caso da pessoa estar com dengue, chikungunya, zika e tal, nem pensar. Mas dengue principalmente, nem pensar. O que tem como substituto, Cabral? Dipirona e um outro remédio que todo mundo conhece e eu garanto que a maioria já usou. Acetaminofém. Não, Cabral, acetaminofém, acho que eu nunca tomei isso não. Você já tomou paracetamol? Ah, paracetamol eu acho que eu já tomei. Você já tomou Tilenol? Ah, Tilenol eu já tomei. Pois é, todos eles são acetaminofém. E vários estudos, gente, já mostraram. Sabe qual a dose letal de acetaminofém, a LD50 do acetaminofém? De 133 a 800 miligramas. Ou seja, mesma coisa do DDT. Sendo que, um detalhezinho só importante, tá, gente? No mundo, o DDT só tem identificado como responsável uma única morte. Foi na década de 50, se eu não estiver enganado, um bebê tomou uma formulação de DDT, ficou internado e acabou morrendo. Alguns anos mais tarde, estudos mais aprofundados mostraram que, muito provavelmente, o que matou o bebê não foi o DDT, foi o diluente dele, querosene, tá? Então, por aí vocês veem a toxicidade do DDT. DDT nunca matou ninguém, a não ser essa criança, entre aspas, lá na década de 50. Mas será que o acetaminofém já matou alguém por dose excessiva? Ou por suicídio por acetaminofém? É só os amigos fazerem uma pesquisa. Toxidez hepática, então, por acetaminofém é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Mas tudo bem, o DDT é problemático, né? Aí, ainda na década de 60, os americanos preocupados com isso, principalmente depois das alegações da Rachel Carson, foi a palavra que tinha faltado, tá, gente? Alegações. Tá vendo? Idade é um problema, mas felizmente o cérebro ainda está funcionando. Na cidade de, acho que Montrose, tinha uma planta química chamada Montrose Chemical Company, que produzia DDT. O que vários pesquisadores resolveram fazer? Bom, vamos fazer um levantamento entre os funcionários da fábrica que não usavam EPI, tocavam com as mãos no produto para embalar, para produzir e tal. Não tinha, na década de 60 não tinha tanto essa preocupação. Encontraram níveis séricos, ou seja, níveis no sangue dessas pessoas, entre 50 miligramas e 650 miligramas de DDT. Pois muito bem. Gente, vamos averiguar aqui câncer nesses trabalhadores. Muito bem. Fizeram um levantamento e depois seguiram esses trabalhadores entre 6 e 10 anos. O índice de câncer dos trabalhadores da fábrica de DDT era inferior, estatisticamente inferior ao índice médio da população americana. Ué, mas peraí, se o DDT causa tumor, por que eles têm menos? Ou é porque não causa ou só super-homens trabalhavam lá, né? Pois muito bem, gente. Isso persiste, essas alegações e tal. E aí o DDT que... Outro detalhe. Na Segunda Guerra Mundial, gente, e no Vietnã também foi usado isso, porque era um ambiente de selva, úmido, muito inseto, muito mosquito, muita doença tropical. O soldado sentava num banquinho com todo o seu equipamento e vinha um outro com um pulverizador de pó e buf, nele todo e tal. O soldado ficava o período de serviço dele, que normalmente era um ano, sem problema. Ou seja, você não tinha baixas durante aquele período de serviço dele por doenças tropicais. Por quê? Efeito residual e combatia os mosquitos e tal.
E vejam bem, o pó era aplicado em todo soldado. A absorção do DDT pela pele é quase nula. Atentem para esse detalhe. Não é igual muitos pesticidas que você ouve falar, que o simples contato já intoxica. O contato com a pele do DDT, a absorção é quase nula. Quase nula. Ah, Cabral, mas tem a contaminação das águas, né? Gente, um outro detalhezinho, né? Que é chato, mas é importante a gente falar. O DDT não é solúvel em água. Ou seja, ele não se dissolve, ele não se dispersa na água. Tanto é que as formulações para uso de spraying, pulverização, é o chamado pó molhável. É um pó contendo entre 50% e 75% de DDT, que você usa a água como veículo, o pó se dispersa na água e é pulverizado. E aí ele fica nas paredes, no cimento, nos móveis e tal, o inseto entra em contato e morre. Para o ser humano não tem problema algum. Não fica poeira suspensa no ar para a pessoa inalar, tá? Então, vejam a segurança do DDT. Né? Então, 2008, um senador do PT, Tião Viana, que foi inclusive governador do Acre, e que agora acho que está na Cassex, não sei, sem falar inglês, mas isso não vem ao caso, propôs um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, banindo o DDT do Brasil. Ou seja, você não pode importar, você não pode produzir, você não pode comprar, você não pode vender e você não pode usar em hipótese alguma. Nem aquele uso de saúde pública você pode. E aí, em 2009, aquele que hoje é presidente de novo, sancionou a lei. Então, no Brasil, mesmo a ONU falando que pode, não pode. Aí alguém vai falar assim, Cabral, você está falando que o DDT não é tóxico? Mas e o caso dos chamados soldados da malária no norte, no Amazonas, no Pará, Acre, Roraima, no norte em geral? Pois muito bem, gente. Vários deles com câncer, doenças neurológicas e tal, processando inclusive o governo, porque foram expostos, segundo eles, ao DDT, né? Pois bem, em 2021, acho que faleceu em 2021, Dr. Wong, faleceu de Covid, né? Era o maior toxicologista do Brasil até o falecimento. Não só ele, mas vários estudos mostraram que esses trabalhadores com essa série de problemas, a reclamação pelos problemas é válida. Só que os problemas não foram causados pelo DDT. Foram causados pelos diluentes usados, que no caso hidrocarbonetos, tá? Querosene, diesel, esses extremamente tóxicos até por contato com a pele, tá? Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria falar da imbecilidade do Brasil e como os governos brasileiros conseguiram inverter a coisa, tirar a responsabilidade dos ombros dos governantes, dos políticos responsáveis e julgar toda a responsabilidade nas costas do cidadão, sendo que o cidadão não é responsável. Nós temos o exemplo de 1945, 46 até 52, onde você tinha muito menos funcionário público, muito menos dinheiro, muito menos questões de saúde, sanitárias, muito menor conscientização das pessoas, e o Aedes aegypti foi erradicado, né? Com um detalhe, o DDT não só resolveria os nossos surtos de dengue, resolveria o nosso problema de malária urbana, chikungunya, que quem já teve, eu já tive, e o pessoal aqui em casa já teve dengue 1 ou 2 vezes, então já devemos ter tido 2 variantes de dengue. Mas a chikungunya, gente, pelo amor de Deus, você quer saber o que é sentir dor? É você ter chikungunya. Eu nunca na vida tinha tido dor nas costas. Quando eu peguei chikungunya,
que eu acho que foi 2017, um belo dia eu descendo as escadas, eu literalmente travei, eu não sabia o que era. Eu ouvia muita gente falando isso, eu travei por causa das costas. Eu travei, eu não conseguia dar um passo de tanta dor. Tudo culpa da dona chikungunya. E a grande vantagem dela, entre aspas, é que ela deixa sequelas. Você vai ficar sentindo alguma coisinha durante anos, tá? Pode ser um tornozelo, um joelho, um pulso, um ombro, um cotovelo, uma articulação até do quadril. Ela deixa as suas sequelas, é uma maravilha. E o DDT resolveria isso. Como também resolveria quando se aplicado somente nas casas, gente. Uso indoor. Um problema que eu tenho certeza que já cortou o coração de muitos dos amigos. Leishmaniose canina. Porque até poucos anos atrás o Brasil não aceitava tratar, apesar de já existir tratamento eficaz, não aceitava tratar cães, sacrificava. E o DDT combate o mosquito palha, o pernilongo palha, que transmite a leishmaniose. Tanto é que até os anos 80, 70, 80, leishmaniose não era um problema disseminado em todo o Brasil e não era um problema sério. Era mais comum nos litorais, por quê? Causa da Mata Atlântica. Hã? Viram a ligação? Pois muito bem, gente. E um outro detalhe que eu esqueci, né? Cabral, mas e a questão dos ovos? Nunca houve um estudo sério que provasse que afinava a casca dos ovos. Tá? Nunca houve. O que fizeram foi pegar alguns pássaros e fazer uma alimentação forçada com altas doses de DDT, o que não existe na prática. Tá? Mas vejam um detalhe interessante. Eu acho que a Índia ela tem uma espécie de águia, acho que é a águia dourada, se eu não estiver muito enganado. Cabral, a águia dourada entrou em extinção porque afinou a casca dos ovos dela, já que a Índia usa direto e tal, e ela acabou se extinguindo. Não, a águia dourada indiana, ou a águia nacional indiana, continua muito bem, obrigado, com a população legal de aves e tal. Então quer dizer que a Rachel Carson fez algumas alegações pífias e que sem comprovação, de fato, por vários estudos sérios, em condições reais, porque você pode elaborar um estudo fazendo uma alimentação forçada, uma dosagem absurda, que nunca vai ocorrer na natureza ou no meio real, e aí fala assim, ah não, isso provocou isso. Não é verdade. E tem um outro detalhezinho, gente. Não, acho que não é águia dourada não, gente, acho que é águia de Palas. Acho que essa, estou dando detalhes para os amigos poderem pesquisar. Acho que é águia de Palas, tá? Não vou dar também certeza não, porque não é bem assim não. Mas tem um outro detalhe, gente. Como, vocês sabem que americano os amigos americanos ou comparentes americanos que me perdoem, mas o americano é um pouco doido, né? Pois muito bem. Baseado nessa série de estudos que mostraram que funcionários da fábrica tinham menos câncer que o índice geral da população, alguns americanos doidos, tá? Até hoje, importam DDT, porque não é proibido nos Estados Unidos, não é proibido. Lá, inclusive, alguns governos usam a tática de spray indoor, é proibido o uso agricultural, o uso geral, tá? Mas importam pequenas quantidades de DDT, vocês sabem para quê? Tomar microdoses de DDT para prevenir câncer. É coisa de doido? É coisa de doido, não existe comprovação disso, mas o pessoal faz. E o DDT é tão seguro, mas tão seguro para o ser humano e mamífero em geral, e peixe também, tá? Que não é mamífero, mas é um vertebrado, tá? Que, como eu já falei, documentada, e assim mesmo depois levantou-se sérias dúvidas do que teria matado o bebê, seria uma morte de bebê. Eu me lembro de, na época, eu ter lido uma reportagem de um país ali do Sudeste Asiático, não me lembro se foi Laos, Vietnã, aqueles países ali, que uma ONG importou um carregamento de... Normalmente é resto de cereais prensados com DDT para usar como isca para inseto.
A população muito pobre e tal invadiu um armazém lá e tal, acharam aquele monte de fardo de barra, entre aspas, de cereais, pegaram aquilo e consumiram. Vocês sabem qual a tragédia que foi provocada? Vômito, um pouco de excitação e alguns tremores que cessaram com pouquíssimos dias, de pessoas que comeram barras inteiras daquilo. Vocês verem o nível de toxidez do DDT. Sendo que, agora eu não vou lembrar de cabeça, gente, mas acho que tinham estudos nos Estados Unidos mostrando que entre 1940, quando o DDT começou a ser usado mais em larga escala, e os anos 60, o americano tinha uma dosagem média, agora eu não me lembro se era dosagem média ou se ingestão média de 0,38 miligramas de DDT. Eu não me lembro agora, estou sendo sincero, porque eu não tenho por que mentir, se era dosagem média sanguínea ou ingestão diária. Tá? Sendo que tem estudos mostrando que cobaias de laboratório, eu não me lembro se camundongo, rato, hamster, gato, cachorro ou macaco, ingestões diárias durante mais de 180 dias de... eu não me lembro agora se foi 0,500 miligramas, não sofreram alteração alguma, gente. E, por último, só um dado para os amigos verem como é que o DDT seria interessante. Esses dados que eu tenho são de 2007. Muito bem, uma organização para estudo de toxidez de pesticidas, etc., reconhecida mundialmente, acho que é a WHO, WHO, fez um estudo na África do Sul, onde estava sendo usado o DDT para spray indoor, e eles calcularam que o tamanho médio das residências e ambientes em que era pulverizado era cerca de 200 metros quadrados. Pois muito bem, na África se usava 2 gramas do pó molhável de DDT, ou seja, de 1 a 1,5 gramas de DDT técnico, que é o puro, já que o pó molhável é entre 50% e 75%, e que o custo do DDT por casa de 200 metros era $1,60. Tá? Se a gente pegar isso e trouxer para a inflação do real de 2007 para 2024, em relação ao dólar, que em 2007 o dólar estava R$2, hoje está 5, então a gente calcularia uma inflação em dólar de 250%, sairia hoje em torno de $5 por residência. Tá? A média do Brasil não deve ficar longe desses 200 metros quadrados. Vamos calcular aí, 50 milhões de residências a $5 o custo do DDT, daria o quê? 250 milhões de dólares. Isso aí daria o quê? 1 bilhão e 200 milhões, 250 milhões de reais. Será que isso é mais caro do que o larvicida que o Brasil usa para combater a dengue? Ou o Aedes aegypti, mais propriamente dito? E vamos extrapolar. Se for 1 bilhão e 250 milhões de dólares e a gente gastar 20 vezes isso, ou seja, a gente gastar 20 bilhões, 22, 25 bilhões de reais para ficar livre de todos os mosquitos. Quando a gente fala mosquito, gente, é pernilongo, transmissores de doenças tropicais. Pelo menos nas cidades brasileiras, sendo que isso nada impede de ser pulverizado nas casas, currais, paióis, celeiros e tal no campo, com 25 bilhões por ano de reais, contando aí funcionário, logística para transportar, pulverizar, pulverizador, transporte, alimentação. Vamos calcular isso tudo. Você ficaria livre de
várias doenças tropicais transmitidas por mosquitos pernilongos por pelo menos 6 meses, sendo que ao cabo de 2, 3, 5 anos, você praticamente eliminaria esses mosquitos, porque a população cairia tão abaixo que ela levaria muito tempo para ser reconstruída novamente. E a gente vê que no Brasil, só de emendas para parlamentares, o governo liberou há pouco tempo 20 bilhões ou 25 bilhões. Né? Será que não valeria a pena? Eu já mostrei para os amigos o nível de toxidez do DDT. Que ele, para mamífero e para vertebrado, ele é praticamente inócuo. Tá? E aí, cabe aos amigos continuarem acreditando no que o governo tenta doutrinar a população, tenta incutir na população para tirar a responsabilidade dos ombros dele e julgar na população. E os amigos parem e pensem, e com detalhe, a internet está aí para qualquer um ser contradito, basta os amigos pesquisarem. São dados, tá? Estão disponíveis por aí. Tá? Então eu acho que era isso por esse vídeo. É uma coisa para os amigos pensarem. Será que não vale a pena realmente a gente derrubar essa lei que foi aprovada pelo atual presidente em 2009 e voltar com a tática de, pelo menos, detetizar estruturas de habitação, de animais, de armazenamento e tal? Será que não vale a pena? Sendo que os órgãos da ONU responsáveis por essas áreas liberam e, dependendo do país, dependendo das condições, recomendam o uso do DDT. Tá ok? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.